Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Vamos dar continuidade a esta jornada, este percurso que nós estamos fazendo espiritual, né? Entrando também dentro da nossa própria vida, da nossa realidade, vamos pedir, né, a graça de Deus, o Espírito Santo, que continue nos conduzindo nesse quarto dia, nesse próximo passo que nós vamos dar. Espero que você tenha feito uma boa jornada, que você tenha conseguido refletir, meditar sobre a sua vida, colocar ordem, organizar, encontrar as evidências, as prioridades, os limites. E agora vamos dar o próximo passo. Quarto dia, a partir do versículo 14, Deus disse: haja luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar os tempos, os dias e os anos. Sirvam de luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para presidir o dia e o luzeiro menor para presidir a noite, e também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para iluminar a terra, para presidir o dia e a noite, e para separar luz e trevas. E Deus viu que era bom. Houve tarde e manhã, quarto dia. Bom, nesse primeiro momento do quarto dia, vamos pegar apenas os primeiros versículos, sobretudo o momento que diz que então Deus criou luzeiros, o sol e a lua, e sirvam eles de sinais para marcar tempos, dias e anos. Veja, meus irmãos, então o sol e a lua, e é interessante porque no primeiro dia Deus criou a luz, e agora, no quarto dia, o sol e a lua. Então, podemos tirar reflexões diferentes dessas duas coisas, né? A luz do primeiro dia com a luz do quarto dia, que é a luz do sol. A luz do primeiro dia como a luz de Deus, né? A luz da verdade, a luz do bem e separação das trevas, que nós somos filhos da luz e não das trevas. Somos filhos de Deus, chamados a fazer o bem, evitar o mal. E a luz, então, que está relacionado a aquilo que mostra para mim a vontade de Deus, aquilo que é o meu campo de atividade. À noite, aquilo que não é o meu campo de atividade, aquilo que eu devo evitar. Bom, percebemos essa diferença. E queria focar, sobretudo, neste versículo que diz, quero focar, né, assim que o autor do livro está também conduzindo, e ele traz o destaque da palavra que esses luzeiros servem para marcar os tempos. E em hebraico, essa palavrinha, né? Deixa eu achar aqui. Moed. Bom, a pronúncia, né? Não consigo dizer exatamente se é assim. Que aqui na minha Bíblia está tempos, talvez na sua Bíblia pode estar estações. Mas em hebraico, moed, tempo designado, reunião, assembleia, festival. Olha que interessante, um festival, uma assembleia, uma reunião, uma hora marcada, um momento específico. Então o sol e a lua, ela serve para marcar o tempo. Mas qual tempo? E aqui vem a grande pergunta, o grande sentido desse primeiro momento. Qualquer tempo, dias e anos, mas este tempo que o sol e a lua marca é sobretudo um tempo sagrado. Então, assim, em referência às palavras, né, correspondentes, então aqui nós encontramos kairos. Eu procurei aqui também num dicionário bíblico hebraico e vai trazer como palavras correspondentes aqui kairos, que é o tempo da graça, né? E olha que interessante, a palavra hebraica moed refere-se principalmente a um tempo ou lugar determinado, muitas vezes usado no contexto de festivais sagrados, reuniões religiosas, reuniões divinamente designadas. Significa um tempo separado para um propósito específico, muitas vezes envolvendo adoração ou lembrança. No contexto do tabernáculo e do templo, moed também pode se referir à tenda da reunião. Alguns antecedentes culturais e históricos. Então, no antigo Israel, o moed era parte integrante da vida religiosa e comunitária do povo.
os israelitas observavam vários Moedim, que é no plural, que eram festivais divinamente designados, como Páscoa, festas das semanas, festas dos tabernáculos, né, que é a festa das tendas, se eu não me engano é isso mesmo. Bom, esses festivais não eram apenas momentos de adoração e sacrifício, mas também serviam como lembretes do relacionamento de aliança de Deus com Israel, seus atos de libertação e provisão. Então veja, Deus criou o sol e a lua, que marca o tempo, marca o Moed, os festivais, os tempos determinados, os dias e os anos. Essas estações então está relacionado, marca o tempo da ação de Deus. E aqui, meus irmãos, o quarto dia, a criação do sol e da lua, não é para marcar qualquer tempo, mas é para nós vivermos bem o tempo, lembrarmos bem os momentos da ação de Deus na vida do povo, da nossa vida também. E aqui nós nos perguntamos, qual o calendário que guia a nossa vida? Nós precisamos marcar bem os nossos encontros com Deus, os momentos que a providência agiu na nossa vida. É interessante porque quando não vira o ano, nós paramos, nós comemoramos, nós nos reunimos, mas o quanto isso pode ser relativo, não é verdade? No Brasil eu percebi também isso porque, como termina o ano tudo, então, por exemplo, terminou o ano, 31 de dezembro, a gente também vira o ano escolar, porque aqui cai no verão. Então, no próximo ano tudo continua, né? Quando começa janeiro, você terminou ou a faculdade, ou mais um ano de escola, etc. Mas na Europa não é assim, porque lá, como o verão na Europa é em julho, então o ano letivo, por exemplo, termina em julho. E lá se tem a sensação de virar o ano duas vezes, né? Mas quando começa 1º de janeiro na Europa, eu morei na Polônia, acredito que muitos que me acompanham nas redes sociais sabem, eu morei na Polônia e quando vira o ano do calendário, mas o ano letivo não. Então, tá bom, é ano novo, mas eu estou no meio de um outro processo que não terminou. Então nós percebemos que, por que nós comemoramos tanto quando nós mudamos o calendário do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro? Bom, o que muda de fato? Mudou ali, né, a data que a gente escreve. Mas, de fato mudou alguma coisa? É motivo de fato para se comemorar? Nós precisamos então marcar as datas que de fato temos motivos para comemorar da nossa vida e das manifestações de Deus na nossa vida. Marcamos nossa vida e experiência, então, pela ação da providência. Por exemplo, o dia da minha ordenação, 11 de novembro de 2023, vai ser lembrado para sempre. E quando for daqui um ano, eu vou, nossa, um ano de padre, aliás, agora eu já tenho, né? 2 anos de padre, 3 anos de padre, que foi um momento forte de Deus na minha vida. Eu me tornei sacerdote, o dia do meu casamento, minha primeira comunhão, o dia que sei lá, eu fui batizado, eu terminei a faculdade, o dia que nasceu o meu filho, o dia que meu pai morreu. São situações da nossa vida que marcam a nossa história e, sobretudo, aqui, para nós percebermos os momentos da nossa vida onde Deus agiu na nossa vida. E que o nosso tempo seja conduzido pela graça de Deus, pelos momentos de Deus, os acontecimentos sagrados, e não somente por um calendário qualquer. Olha que interessante, o Salmo 90, 12 vai dizer: dai-nos, Senhor, sabedoria, e ensina-nos a contar os nossos dias. A sabedoria consiste em viver bem cada momento, cada tempo. As festas para os judeus são a história de um relacionamento. Em Levítico 23, 2 diz o seguinte: fala aos filhos de Israel, as festas fixas do Senhor são convocações santas, são estas as minhas festas. Então, realmente nós vivermos bem o tempo segundo a condução de Deus na nossa vida. Qual é o tempo que Deus está me pedindo nesse momento, né? Qual é o tempo que Deus me proporciona de viver? O que Deus tem feito e falado nesse tempo? Uma vida sem festas e sem comemorações é uma vinha em linha reta, indiferente, tudo é igual. Nada acontece,
O sol e a lua servem para marcar as festas, o tempo de Deus. Aqui, muito importante, meus irmãos, a gente separar isso então, o tempo de Deus como o Kairos e o tempo cronológico, que é o tempo normal do relógio, que as coisas vão acontecendo. E nós precisamos viver a nossa vida segundo o tempo de Deus, não o tempo do relógio. O relógio deve servir a vida e não a vida servir o relógio. Isso é importante para nós, como nós vivemos numa correria de cumprir metas, bater prazos, e a gente vê que depois já é segunda-feira, depois já é segunda-feira, virou o mês, virou o ano, e muitas vezes nós estamos correndo atrás do tempo, do calendário. Mas nós somos convidados, a viver o tempo de Deus, o tempo da graça. Eu organizo a minha vida a partir do que é bom, a partir da minha missão, a partir do meu chamado, da minha família, daquilo que é vontade de Deus para mim. E eu dou tempo a essas coisas. São elas que devem me conduzir no tempo e não simplesmente o relógio. O relógio deve esperar a minha vida e não eu viver em função do relógio, de já mudar ali o calendário, preciso correr atrás, aquela sensação de que estou sempre atrasado. Por que a sensação de estar sempre atrasado? Por que eu devo terminar o tempo da festa, da graça, só porque o relógio está me dizendo que já está na hora de fazer outra coisa? É interessante perceber que os melhores momentos são aqueles que esquecemos do relógio, não é verdade? Nossa, a hora passou e eu nem vi. Porque eu estou inteiramente ali, eu estou vivendo aquele momento, é um tempo de graça, é um tempo importante na minha vida e eu não estou olhando para o relógio. Não importa o tempo cronológico agora, importa que aqui Deus está se manifestando, Deus está me abençoando, eu estou com quem eu amo, eu gasto tempo com minha esposa, com meu esposo, com meus filhos. E quando eu estou toda hora ali, olhando no relógio, estou atrasado, é importante se fazer a seguinte pergunta: essa outra coisa que está me apressando faz parte da minha vida? Eu preciso encerrar realmente esse momento que está sendo tão bom para ir para essa outra coisa, mas essa outra coisa, esse próximo compromisso, tem a ver com as minhas prioridades, com as minhas evidências, está dentro do meu campo de ação ou está fora dos meus limites? Eu posso falar não? Veja, viver o momento da graça, viver o momento de Deus na minha vida, viver bem o tempo que Deus me proporciona e marcar o meu tempo segundo as manifestações de Deus. Mais do que comemorar a virada do ano, veja, comemorar a virada do ano é importante quando eu faço uma revisão de vida, porque eu realmente estou terminando o ciclo e iniciando outro. Mas quantos ciclos nós vivemos? Nós vivemos ciclos anuais, ciclos mensais, ciclos semanais. Com certeza, todas as vezes que eu comemorar o meu aniversário de sacerdócio, é um momento de festa, de celebração e de revisão, de olhar, nossa, agora eu posso retomar algumas coisas, eu posso agradecer a Deus pela minha ordenação sacerdotal, viver bem esse tempo. O presente, então, é o momento onde o tempo e a eternidade se tocam. Olha que interessante a oração da Ave Maria, meus irmãos. Nós rezamos: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Agora e na hora da nossa morte. Esses são os dois únicos momentos que nós temos certeza que vamos viver. E o momento que nós precisamos da graça de Deus. Agora, eu só tenho o agora. Ontem passou, amanhã eu não posso fazer nada. Muitas vezes a ansiedade é isso, né? Ansiedade é... Eu escutei uma vez esta definição, uma das possíveis definições, né? Que ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado. Enfim, umas das definições possíveis, né, de ansiedade e depressão, mas vamos voltar aqui na questão do tempo, né? O amanhã nós não temos, nós não possuímos, né? O ontem já passou, eu tenho o agora.
Eu tenho agora. Esse é o momento mais importante, né? Eu quero só deixar claro isso. Eu não quero aqui trazer definição do que é ansiedade e do que é depressão, tá? O foco aqui é falar sobre o tempo, de viver bem o agora, o momento presente, agora e na hora da morte. O momento do agora e da morte, nós podemos dizer que são as duas únicas certezas que nós temos, o agora e a eternidade. E muitas vezes, a grande tentação e um grande problema é nós nos desligarmos do momento presente e ficar alienado à realidade, porque a única realidade que existe é o agora. É onde eu posso tocar, é onde eu posso agir. E não a possibilidade do que poderia ter sido ou do que pode ser amanhã, mas é no agora. Vejam, meus irmãos, como nós podemos viver bem o nosso tempo, né? E não só viver o tempo cronológico, mas o tempo de Deus na nossa vida. Estar presente no presente, né? Refletindo a graça de Deus no agora e demarcando os tempos de Deus. Porque conforme nós vamos demarcando os tempos de Deus, nós podemos ir percebendo a nossa história com Deus, as graças que Deus derramou na nossa vida, as graças que Deus agiu, as bênçãos que Ele fez, as coisas que Ele falou. E se eu vou demarcando os tempos festivos, os tempos da graça, os tempos da manifestação de Deus, na vida da igreja, que é a liturgia, na minha vida pessoal, eu posso ir percebendo uma lógica da ação de Deus, um caminho que Deus vai trilhando comigo, percebendo e marcando estas ações, esses tempos da graça do Senhor. Amém. Vamos encerrar por aqui a primeira parte. Acredito que já é muita coisa para refletir, que nós podemos refletir sobre tudo isso, sobre o tempo, sobre o presente, sobre as manifestações de Deus na nossa vida. Até daqui a pouco, na próxima parte do quarto dia.